O que era um único grande continente começa a se separar. Aos poucos, vão se formando de um lado a África, de outro as Américas. Entre as duas, penetram as águas do Oceano Atlântico. Do lado que formará a América, a elevação gera um maciço de 4.000 metros de altura. Essa muralha vai se transformar na Serra do Mar. O mar estava 4 metros acima do nível atual. O recuo das águas formou uma extensa planície de areias marinhas à frente de um gigantesco anfiteatro criado pela serra. Um palco do tamanho da saga que ele iria contar. Nessa época já existiam na costa do Brasil seus primeiros ocupantes humanos, os homens do Sambaqui, que viviam em comunidades à beira do mar. Seu legado foram os grandes amontoados de conchas, onde se encontram restos de alimentos, alguns poucos artefatos de pedra e sepultamentos. Parte dessa herança ainda pode ser encontrada em Caraguatatuba. Pouco mais de 1000 anos atrás, o território já era dominado por outros povos, que tinham técnicas mais avançadas para a caça, a pesca e a guerra, os tupis. Em pouco tempo, esses novos habitantes tomaram conta do litoral e de boa parte do interior do que hoje é o Brasil. Foram esses povos que os portugueses da Frota de Cabral encontraram quando chegaram ao litoral do Brasil. A vida na região do que hoje é Caraguatatuba transcorria normalmente. Tribos guerreando entre si, portugueses e franceses brigando, um aventureiro aqui, outro ali. Os habitantes locais, com raízes indígenas e europeias, viriam a dar origem à cultura caiçara, que permanece até os dias de hoje em nosso litoral. Neste período, piratas vieram buscar riquezas no Brasil. O mais famoso foi Thomas Cavendish, um jovem comandante naval inglês que resolveu usar seus talentos militares para pilhar portos do Novo Mundo. Esse canal maravilhoso, mais com a ilha, ela faz um abate e é um porto seguro. E do lado de trás da ilha temos a Baía dos Castelhanos. A Baía dos Castelhanos era um covil de piratas porque também é um porto natural. Esse Thomas Cavendish, que ele ficou famoso aqui, porque ele já fez uma circunnavegação no mundo, né? E ele se abrigava aqui e daqui que ele partia para fazer todos os saques. Ele saqueou, na época, a vila de São Vicente e houve muitas mortes e isso, aquilo, porque ele chegou de surpresa no Natal e o pessoal estava na igreja, né? Todos eles rezando, e ele chegou de surpresa, fechou a igreja e botou fogo na igreja, fez misérias na época. Em 1636, é fundada uma vila que seria a primeira do litoral norte de São Paulo, São Sebastião. Um canal profundo, protegido por uma grande ilha, era perfeito para o estabelecimento de um porto. Um ano depois, é fundada a Vila da Exaltação da Santa Cruz de Ubatuba. A fundação do primeiro núcleo da chamada Santo Antônio de Caraguatatuba se deu entre os anos de 1664 e 65 pelas mãos do capitão Manuel de Faria Dória. Em 1693, a pequena vila foi abandonada, ao que se conta por causa de uma epidemia de varíola. Somente anos mais tarde, a povoação seria retomada. O sonho da vila de São Sebastião de tornar-se um porto importante caiu por terra no final do século XVIII. Um édito de 1789, lavrado pelo governador Bernardo José de Lorena, determinou que toda a exportação feita pela Capitania de São Paulo a Portugal devesse sair do Porto de Santos. Isso gerou um esvaziamento não apenas de São Sebastião, como das vizinhas Caraguatatuba e Ubatuba. A situação só se resolveu
com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo das tropas de Napoleão. A terra, que era apenas colônia, passa a abrigar a sede do Reino de Portugal. A primeira medida de Dom João VI ao chegar ao Brasil foi a abertura dos portos aos países amigos. A livre circulação de mercadorias fez com que a economia de Caraguatatuba voltasse a crescer. Caraguatatuba, nessa época, produzia tabaco e café, além da cana-de-açúcar. Um registro de 1829 conta que a produção de tabaco tinha sido de 360 arrobas, ou mais de 5 toneladas. A de aguardente, de 80 pipas. Os pés de café chegaram a produzir 3.500 arrobas, algo como 52 toneladas. Oficialmente, a cidade é elevada à categoria de vila em 1847. 10 anos depois, em 20 de abril de 1857, finalmente Caraguatatuba ganha o status de cidade independente. Por isso, esta é até hoje comemorada como a data de seu aniversário. Mas na segunda metade do século XIX, com o esgotamento dos cafezais da região, a repressão ao tráfico de escravos e as dificuldades do comércio local, Caraguatatuba volta a ter momentos difíceis. Com a falta de escravos, os donos de fazendas da região iniciaram uma prática inédita no Brasil de então: empregar colonos livres vindos da Europa e pagar com parte da produção. Não foi bom negócio para os que chegaram, o que fez esse tipo de relação de trabalho não prosperar na região. Foi nessa condição de altos e baixos econômicos que Caraguatatuba chegou ao século XX. O Império havia acabado, a República parecia se consolidar. O café trazia cada vez mais riquezas para o Brasil. Com isso, os olhos do mundo começavam a se voltar para cá. Muitas empresas estrangeiras se sentiram atraídas pelas oportunidades e pelos lucros que os nossos trópicos prometiam. Caraguatatuba era menor que seus vizinhos mais antigos, São Sebastião e Ubatuba, e parecia regredir. No começo do século XX, contava 3.500 habitantes. Em 1920, eram menos de 3.000. Mas havia ali um patrimônio valioso que muitos estrangeiros queriam. Terras em quantidade e riquezas naturais, principalmente madeira. O capital estrangeiro chegou pelas mãos do engenheiro José Chervolin. Era 1915 e o estouro da Primeira Guerra Mundial fez com que a produção de dormentes para estradas de ferro na Europa sofresse uma dura queda. Chervolin viu aí uma grande oportunidade de negócios e se associou a um grupo italiano para montar a Estatal Italiana de Madeiras, que adquiriu 4.000 alqueires de terra em Caraguatatuba. Mas logo foi preciso vender tudo. Teve sorte. Um grupo francês, associado a um banco daquele país, comprou a propriedade e suas operações, constituindo a Sociedade Francesa para a Exploração e Comércio de Madeiras Exóticas, que logo ganhou o nome de Fazenda dos Franceses. Mas os novos empreendedores também encontraram problemas. De um lado, na floresta, a maior parte da madeira disponível na fazenda era de cacheta, leve, clara e de baixa resistência, que não interessava aos importadores. De outro lado, na cidade, o banco francês que financiava a operação quebrou. Mais uma vez, a fazenda teria de mudar de mãos. E mudou, de mãos e de nome. Os franceses acabaram vendendo suas terras para um grupo inglês chamado Lancashire General Investment Company, que criou no Brasil a Companhia Brasileira de Frutas em 1927. A grande diferença entre os ingleses e seus antecessores é que os súditos de Sua Majestade não queriam a madeira de Caraguatatuba, mas sim explorar o seu potencial agrícola. O clima e o solo eram muito favoráveis à produção de frutas, principalmente a banana e os cítricos, como o grapefruit, uma fruta parente da laranja, que era a parte indispensável no café da manhã britânico. Nascia assim a Fazenda dos Ingleses.
Os novos donos investiram na infraestrutura e fizeram daquela fazenda uma máquina eficiente e lucrativa. A fazenda dos ingleses tinha ferrovia, um pequeno porto, barcaças para levar os carregamentos de frutas, habitações para empregados, gerentes e diretores. Nos quase 4.000 alqueires de terra, a produção de grapefruit e banana era suficiente para carregar pelo menos 2 navios por mês da companhia Blue Star Line. Nossos irmãos da Inglaterra pareciam insaciáveis para tanta fruta no café da manhã. No começo dos anos 30, já havia 1.200.000 bananeiras plantadas na fazenda. Em poucos anos, o total chegaria a 4 milhões. E na realidade, era uma fruta muito bem tratada. Muito bem tratada. Aqueles cachos de banana era de 9 pencas acima. 9 pencas abaixo era descarte. Tá entendendo? Aquilo ali era embalado. Nas 2 primeiras pencas, ela levava um travesseirinho, sabe, de palha, num papel, para não deixar quebrar as pencas. Depois embalado numa esteira e era carregado assim no braço do vagão para pôr na chata. Porque se quebrasse um dedo, uma fruta de um cacho, era descarte. E pegava aquelas caixas que tá com piolho, cursunilho, que chama-se cursunilho, que enfeia a fruta, e a gente tirava com uma borrachinha, uma escova de borracha. E depois saía do cursunilho, limpinha a laranja, ia pro tanque para lavar, para poder, depois passava pelos descartadores, 6, 8 homens de cada lado, 6 pessoas, para não deixar uma laranja com defeito nem com bicho. Aí colocava na caixa, embalava como maçã que vem da Argentina, assim, embaladinha com aqueles papelzinho, tudo bem arrumado. Aí colocava na caixa, embarcava no chatão, na chata, e ia para o transbordo aqui na Ilha Bela, no navio que parava aqui. Os cítricos produzidos na fazenda eram carimbados um a um com a marca Tropigold, que acabou ficando famosa na Inglaterra. Dizem que o próprio rei George V lambia os beiços pelos frutos de Caraguatatuba. A fazenda dos ingleses parecia um mundo à parte. Com uma população equivalente à cidade de Caraguatatuba, cerca de 3.000 pessoas, entre empregados, administradores e suas famílias, formou-se ali uma estrutura com recursos que a própria cidade nem sonhava ter. Havia cinema, bares, um campo de futebol, outro usado para o cricket e até estrutura para a prática de equitação. Os funcionários ingleses tinham direito a 3 meses de férias por ano na Inglaterra. Suas casas eram espaçosas e bem estruturadas, com vários empregados domésticos. O inglês era a língua corrente. A fazenda dos ingleses era um enclave britânico em pleno universo caiçara. As frutas colhidas eram transportadas em vagonetes até a foz do rio Juqueriquerê. Ali, primeiro no chamado Porto dos Ingleses, depois no Porto Novo, eram embarcadas em chatas que levavam a carga até o canal de São Sebastião, onde aguardavam ancorados os navios da Blue Star. Uma vez carregados, levavam os frutos ao outro lado do mundo. O bairro do Porto Novo, em Caraguatatuba, tem esse nome por ter se desenvolvido em torno desse porto usado pela fazenda. No início, que a produção era muito grande, então os navios vinham pegar carga no canal de São Sebastião. Tá entendendo? Então eles levavam uma peça a bordo, chamava-se uma dala, com os sacos, sabe? De lona. Então os estivadores botavam naquele saco, aquilo ia girando, já descia lá no porão do navio, para embarcar aqui no canal de São Sebastião. Aí, como a produção foi caindo, então o rebocador levava para Santos.
Mas faz muito tempo isso. Então levava uma chata e reboque, ou senão duas chata de cada uma com 80 toneladas para transbordo em Santos. Isso aconteceu após a guerra. Após a guerra, o navio, para não ser torpedeado aqui na entrada do arquipélago da Ilha Bela, eles paravam só no Porto de Santos porque tinha que descarregar os passageiros lá. Então já fazia um carregamento só lá, porque o navio era misto, carga e passageiro. Mas todo esse progresso viria a sofrer um grande revés. Uma Segunda Guerra Mundial, e com a Inglaterra diretamente envolvida. Quase da noite para o dia, a próspera fazenda dos ingleses perdia seu principal ou único mercado, o inglês. Por longos 6 anos, o mundo e a fazenda dos ingleses ficariam em compasso de espera. A guerra era o único tema. E a guerra chegou ao Brasil. O país acabou entrando no conflito ao lado dos aliados. A costa próxima de Caraguatatuba não escapou dos ataques. Um espião alemão foi descoberto mantendo um posto de observação na Ilha Bela para informar submarinos a respeito da passagem de navios aliados. O cargueiro Campos foi torpedeado. Um navio americano também foi afundado. A guerra havia chegado perto, muito perto. Os submarinos estavam afundando em navios. Inclusive, todo navio que era cargueiro estava com carga, era afundado. Afundou um aqui no sul de Ilha Bela, carregado de café, ia para os Estados Unidos. O interesse deles era pegar a gasolina, o óleo, por exemplo, óleo diesel. Então a gente carregava sempre 12 tambores de 180 litros cada um. Eles tiravam o óleo e metralhavam todos os tripulantes. Terminada a Segunda Guerra Mundial, as atividades da fazenda dos ingleses foram voltando, mas sem a intensidade de antes. A Inglaterra estava bastante empobrecida, o que diminuía a demanda pelas frutas da fazenda. Já a cidade de Caraguatatuba vivia um grande momento de sua história. Em 1947, a cidade foi reconhecida por lei como estância balneária. Ao longo das 2 décadas seguintes, a fazenda manteve suas atividades, mas passou a enfrentar novos problemas com diversas pragas que atacavam a produção. Mas o pior ainda estaria por vir. Era um sábado, 18 de março de 1967. Chovia como há muito tempo não se via no litoral norte de São Paulo. Dias de água inclemente acabaram provocando o que ninguém esperava. Aí começou a escurecer aquela tarde e eu já estava dando banho pro menino, né? Aí a vovó saiu e ela olhou para fora e disse assim, vai dar uma catástrofe, vai morrer muita gente. Aí eu falei, vó, para de falar bobagem, não vai morrer ninguém não, é só pena uma chuva. Montanha descendo e barulho de não sei do que, se era trovão ou era pedra batendo na outra, um barulho muito forte. Então, aqui no Rio do Ouro, soterrou tudo. O que pôde sair, saiu, o que não pôde, morreu. Uma camada espessa de terra da Serra do Mar deslizou sobre Caraguatatuba, causando a maior catástrofe da história da cidade e do litoral norte. Foi feio. Foi muito feio. Olha, se isso acontecesse hoje, no caso, aonde rodou a parte da estrada, aquelas madeiras, tinha morrido muita gente. Em Caraguá foi feio porque a serra desceu muitas madeiras no rio lá, invadiu a cidade, foi até na entrada da cidade muitas madeiras. Ali o hospital, que é até hoje, você não chegava telhado, só chegava só madeira em cima do telhado. A cidade ficou completamente isolada. Centenas de pessoas foram soterradas ou arrastadas para o mar. Casas, postes de luz, árvores, até o pavimento das ruas,
tudo foi levado pela força das toneladas de lama que deslizaram da montanha. Aos poucos, a cidade começou a retomar a vida. O soldado me tocou o telefone e disse: doutor Penido, pelo amor de Deus, estou lhe fazendo um apelo de amigo que somos. O senhor desça e assuma tudo. Era um mundo acabando, correndo o mundo, correndo aquelas avalanches de terra de 100, 200, 300 metros cúbicos, assim, ia embora pela ladeira abaixo. Porque o solo tem uma carga X. Então você vai pôr um aterro muito grande em cima, de um lugar que o solo às vezes é fraco. Então você tem que fazer estaqueamento muito profundo, às vezes de rocha, às vezes de estacas mesmo de aço. Então a estabilização de solo para construir uma estrada, transpor uma serra do mar, é muito difícil. Já para a fazenda não havia muito o que recuperar. Embora os deslizamentos mais graves tivessem ocorrido ao norte da área da fazenda, os danos à propriedade, somados à recessão inglesa, tornaram proibitivo qualquer novo investimento. Era o fim da fazenda dos ingleses. Em 1961, São Sebastião é escolhida para abrigar o maior terminal portuário de petróleo do país. Em 1969, o Tebar é inaugurado. Passa então a receber embarcações que originalmente iriam para Santos. Tanques e oleodutos suprem refinarias em São José dos Campos, Cubatão e Mauá. Sem os ingleses, parecia agora que a fazenda não teria sua sobrevida. Mas o empresário Pellerson Penido, que havia reconstruído o acesso a Caraguatatuba, resolveu investir na região. Adquiriu a terra dos ingleses e fez ali a primeira fazenda produtora de leite de todo o litoral norte de São Paulo, a Fazenda Serra Mar. O leite Serra Mar, produzido ali, era referência de qualidade. A fazenda chegou a ser o maior produtor de leite B do Brasil. Era também o maior empregador privado da cidade e um ponto de encontro para sua população. A festa da padroeira foi assim: tinha forró, tinha 2 quadrilhas de criança e de gente grande, tinha Bumba Meu Boi, tinha pau de sebo, tinha um bolo de mais de 10 metros para fazer a festa. A turma gostava. A crise do setor leiteiro, associada à oferta dos produtos longa-vida, tornou inviável a produção de leite. Mas a produção de areia para a construção civil e a criação de gado de corte permitiram a sobrevida da antiga fazenda dos ingleses até os dias de hoje. De lá para cá, Caraguatatuba não apenas renasceu, como tornou-se um dos polos turísticos mais importantes do litoral paulista. O início das operações da nova unidade de tratamento de gás de Caraguatatuba já coloca a cidade e a região em um novo patamar. Caraguatatuba começa a se expandir apenas sobre áreas já ocupadas. Será um modelo para o crescimento do Brasil, que não quer mais um desenvolvimento a qualquer custo. Para a cidade que renasceu 2 vezes, que viu seu sonho soterrado pela fúria da montanha e renasceu de novo, e que agora vai ser um polo de desenvolvimento, nada pode parecer impossível. Para Caraguatatuba, produzir o café da manhã de um rei inglês é tão natural quanto fornecer o gás que vai produzir as refeições e o calor dos brasileiros. Tudo isso com o sol, o céu e o mar que a natureza nunca lhe negou.